Olá a todos, meu nome é Eric, sou graduando do curso de História na Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Estamos aqui para fazer um podcast dentro da matéria de História da Historiografia Brasileira com as professoras Andréa Lisli e Luísa Halter. E nosso tema de hoje no podcast é sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e o discurso inaugural, né, o texto que trata sobre a inauguração do IHGB, com o autor, que é um historiador, um político da época, famoso, o Januário da Cunha Barbosa. Juntamente aqui no grupo do podcast temos mais 3 alunos que estão fazendo a disciplina de História da Historiografia Brasileira dentro da Universidade Federal de Ouro Preto também, todos graduandos em História. Seriam Kalila Assis Amorim, Matheus Araújo Marques e Rômulo Ferreira também, meus 3 colegas aí do trabalho. Criar um contexto antes, né, para a gente se localizar no tempo, nesse processo. Processo esse que se iniciou mais ou menos ali em 1808 com a fuga da família real, né? A família real vem para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas, se estabelece no Brasil, e depois disso, né, depois de alguns anos ali, se passa 1810, se passa a abertura dos portos, 1815 se promove as colônias brasileiras a Reino Unido. Então, nessa época, é uma época em que, por a corte se estabelecer no Brasil, se cria um grande investimento nas terras brasileiras, né? Em 1820, a burguesia portuguesa ela faz uma revolução constitucionalista, né, ali em Portugal, pedindo a volta da sede da monarquia, né, pois ali com a fuga da família real, a nova sede da monarquia portuguesa se estabelece no Brasil. E a burguesia fica insatisfeita com isso. E então, em 1820, acontece a Revolução Constitucionalista. Aí, logo em 1822, acontece a independência, que seria não só, mas também uma resposta a essa burguesia, né? Uma resposta a essa essa tentativa de iniciativa em voltar, né, a sede da monarquia para Portugal. Então, quando Dom Pedro I toma as rédeas do governo, se cria, e isso é muito importante, pois vai envolver todo esse contexto, todo esse tema aí do IHGB, né, por muitos anos, vai se iniciar um medo por parte, né, dos portugueses que tinham toda aquela esperança da ascensão do Quinto Império, e é nesse momento em que se cria, em que se origina, melhor dizendo, um medo dessa falha, né, desse fracasso da ascensão do Quinto Império. E é a partir desse medo que se estabelece todas as esperanças nas terras brasileiras. E é a partir desse sentimento, dessa esperança, de se depositar essas esperanças nas terras brasileiras, que se começa urgentemente a se fazer um trabalho historiográfico. Não ferindo o meu tema, né, mas é ali onde se origina o Visconde de Cairu, e o seu trabalho, né, que seria um projeto político, mas não ferindo o meu tema, né, que esse tema seria de outro grupo. Ali se origina também essa iniciativa política que vai circundar o IHGB também, que é uma iniciativa de buscar como seria
feito esses escritos, né? Quais seriam os escritos importantes, como seria feito dali em diante os escritos históricos, como seria feita a história, né, do Brasil. E é importante dizer, falando sobre essa iniciativa de procurar os escritos que falam sobre a história do Brasil, para organizar isso tudo, para se escrever a história do Brasil, é muito importante dizer que esse momento histórico ele é um momento antirrevolucionário, né? Isso que vem desse processo passado, dessa época de um nacionalismo muito forte, né, que visava o progresso das nações. Isso porque nessa época existia essa disputa entre nações, esse sentimento nacionalista de qual seria a nação mais forte, né? Ali a disputa entre Portugal, Espanha, França, várias nações. É o momento dos estados-nação, né? E isso é muito importante porque isso vai influenciar em como seriam feito esse processo da escrita, em como seria feito esse processo da busca pelas fontes, né? Que é aí onde a gente pode também falar sobre os cânones, como nesse momento se dava maior valor aos cânones do que ao próprio povo, né? Do que as próprias pessoas, os brasileiros, ou também os indígenas, né? A história indígena, a história dos escravos. Ou seja, então seria uma perspectiva totalmente conservadora, nacionalista, né? Uma perspectiva que não buscava nada mais que não falasse do progresso nacional. Então aí nesse momento, como o Brasil estava passando por várias tentativas revolucionárias, né? Tentativas do povo, tentativas revolucionárias por parte dos escravos, né? Por parte dos escravos indígenas também. Essa tentativa de escrita, né? que se iniciaria ali com Cairu, depois institucionalmente com Januário da Cunha Barbosa, ela vai enaltecer uma escrita não revolucionária, uma escrita que não fale desse processo que estava passando, que contasse como era na realidade, porque na visão deles a escrita da história teria que enaltecer o progresso, né, uma união nacional, e não uma escrita que desse abertura para que mostrasse uma não união, né? uma não união nacional. Então, nessa contextualização, né, onde Portugal colocava todas as suas esperanças nas terras brasílicas, originando essa tentativa urgente de escrita da história do Brasil, como seria feita essa escrita, né, onde se exploraria as fontes, essas fontes tratariam do povo, como ela trataria do povo, ela iria mostrar o que estava acontecendo naquela época no Brasil, ela falaria das revoluções? Não falaria das revoluções. As revoluções que hoje nós temos a visão de que foram muito importantes, né, de como mostrava o papel revolucionário, que os negros eles não aceitavam a escravidão, os indígenas não aceitavam a escravidão, não aceitavam o domínio, né, de suas terras. Isso hoje a gente tem essa noção de que não era assim, mas na época eles tinham a necessidade, eles tinham a iniciativa de mostrar como a independência foi antirrevolucionária, né? Essa visão conservadora que buscava mostrar o progresso, né? Uma visão teleológica da história, buscava mostrar como estava se dando
o processo de independência, como estava se dando o processo de concretização da nação, né? Como aquela nação era unida, e isso até de uma forma amorosa, né? Mostrava um amor pela pátria, um amor pelo progresso da nação, pelo desenvolvimento, né, industrial. Finalizada a nossa contextualização, né? Eu queria falar mais especificamente sobre o fundador do IHGB. O Januário da Cunha Barbosa nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1780. Foi um historiador, jornalista, poeta e político que foi de muita importância no primeiro reinado. Ele protagonizou várias questões políticas, né, na maioria das vezes se relacionando com questões da historiografia ou do IHGB. E foi a partir do seu texto inaugural, né, do IHGB, em 1838, que se iniciou institucionalmente, né, porque já se havia iniciado, né, outros trabalhos que buscavam essa tentativa, né, essa iniciativa de escrita da história, né, mas aí seria, né, a inauguração institucional do IHGB em 1838, que seria essa iniciativa. E Januário foi um intelectual escolhido, né, para tecer o escrito inaugural, em que trazia de antemão muitos outros nomes de intelectuais que formavam, na época, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que foi criada em 1831. A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, ela seria essa organização, né, de intelectuais, políticos, poetas, historiadores, no geral intelectuais, que se encarregavam de auxiliar dentro da instituição ali, do governo, o progresso que se esperava do Império Brasileiro, que havia conquistado sua independência anos antes, em 1822. E Januário não só estava relacionado a questões do IHGB, né? Em 1821, junto a Joaquim Gonçalves Ledo, que era um político, jornalista, ele fazia parte da maçonaria também, né, e também da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Em 1821, eles fizeram o Constitucional Fluminense, né, o Revérbero, que seria um projeto que visava a união nacional e a emancipação política do... Então, Januário da Cunha Barbosa ele foi muito importante, além, né, da sua participação no IHGB, né, que mostra, que revela muitas questões importantíssimas sobre como era feito o trabalho histórico no Brasil, o trabalho historiográfico do Brasil. Ele foi importantíssimo para o movimento de independência, pois no Revérbero, juntamente com Joaquim Gonçalves Ledo, ele fez esse trabalho que mostrava essa intenção por parte do Brasil de se tornar emancipado de Portugal. Então, apresentado Januário da Cunha Barbosa, agora eu queria iniciar uma questão muito importante, que seria essa visão de historiador da época. Nessa época, a gente pode perceber como o historiador, comparado atualmente, né, quais seriam as funções do historiador, qual seria o seu ofício, né? Nessa época, o seu ofício era totalmente diferente, possuía outras funções, possuía outras... na verdade, já nessa época, existia um conflito de ideias, né? A ideia de historiador no Brasil, na historiografia brasileira, era uma, mas nessa época ela já entrava em conflito com as ideias iluministas, né? Ela entrava em conflito com essa outra visão de historiador. Essa outra visão, a visão iluminista, ela se diferenciava de que maneira? A visão do historiador da historiografia brasileira, que estava fazendo, né, o historiador do IHGB,
ele tinha uma visão que seria o verídico historiador, aquele historiador que conseguiria, através da sua busca pelo amor pela verdade, né, juntamente com o amor pela pátria, ele conseguiria ser imparcial. Já a visão iluminista seria um historiador cientista, né, um cientificista, um historiador que colocava a racionalidade à frente de tudo. Esse pensamento iluminista ele vem até hoje sendo mais aceito, e mesmo assim ele vem mudando, né? Ele vem se transformando desde essa época, e que hoje em dia o historiador ele seria esse historiador objetivo, né? Que trabalha com a objetividade e não mais com a imparcialidade, que seria essa uma visão mais contemporânea, uma visão, essa objetividade que busca fazer uma análise também imparcial, só que não da maneira que a imparcialidade era tratada. Seria mais um analista de processos, né? De um analista objetivo dos processos históricos. Esse historiador ele era considerado como um salvador dos escritos, né? Um salvador do passado, do esquecimento. Ele possuía um trabalho árduo, considerado dificílimo, né? Até hoje nós sabemos que continua sendo um trabalho dificílimo, mas ele era visto como um salvador da pátria, como quem salvaria o passado que deveria ser salvo, né? O historiador oitocentista do IHGB, além dele ter essas características que eu já disse atrás no podcast, que ele deveria ser imparcial, esclarecido, racional, também como o historiador iluminista, né, dizia que a racionalidade era importante, mas e também no caso do historiador brasileiro, o amor da glória nacional também, né? O historiador iluminista ele também dizia que a racionalidade deveria ser algo primordial, porém se diferencia da racionalidade do historiador verídico, né? O historiador do IHGB verídico dito por eles, que o historiador do IHGB a racionalidade dele fazia com que ele conseguisse ser imparcial. A racionalidade dele era uma racionalidade que fazia com que ele tivesse a capacidade de buscar as verdades essenciais. A racionalidade fazia com que ele entendesse a necessidade de respeitar e de lutar pelo progresso nacional, pela união nacional. Então, por que ele seria o historiador verídico? Porque ele tinha um papel de salvar a sua pátria, de lutar pela... Então, a gente identifica aí um amor pela pátria. O historiador, usando a fonte que o meu grupo usou dentro do trabalho, o Rodrigo Turim, que ele fala sobre o ethos do historiador, dá para perceber claramente como o historiador ele era também, né, esse erudito, esse trabalhador árduo, né, mas ele também escrevia de uma maneira poética, ele escrevia de uma maneira que transmitisse o seu amor pela pátria, cantando o seu amor pela pátria. Então isso era primordial para o historiador dito verídico, né, nessa época, e ela se compara dessa maneira com o historiador iluminista, o ilustrista. Usando o pensamento contemporâneo sobre a questão racial, nós podemos perceber claramente como nessa época os escritos se debruçavam
de um racismo muito forte, né, de uma separação racial em relação à capacidade evolutiva muito forte. Ideia essa amparada pelo racismo científico, muito debatido pelo autor de outro grupo, né? Não vou ferir o meu tema, mas o historiador von Marcius, né, que trabalha muito essa ideia racial de como se deveria escrever a história, não esquecendo, dizendo que a história deveria ser mais pragmática, o escrito da história deveria ser mais pragmática, e ele diz como não se pode esquecer dos negros, né, dos escravos negros e escravos indígenas, que eles foram importantíssimos para a história, para a escrita da história da historiografia, para a história, né, e consequentemente para a escrita da história, porém, mesmo assim, os colocando numa pirâmide, os colocando abaixo dos brancos. Tendo dito isso, eu acho importante, para finalizar, mostrar como essa visão do IHGB na época do Império, ela se deu por uma influência muito forte do que eu já disse no início, né? Nessa questão contextual, nessa questão do processo. O processo ele foi muito influente na escrita da história na época do Império, tendo toda essa questão da nacionalidade, da busca por uma união nacional, porque era depositado todas as esperanças portuguesas no Brasil. E isso vai diminuindo aos poucos quando o Império começa a entrar em crise, quando começam a se ter os primeiros reflexos de uma possível república. É nesse momento em que a historiografia, ela começa a não olhar apenas, olhar para o povo de uma maneira objetificada, mas sim começa a olhar o povo como um legitimador da historiografia, como a historiografia ela está ligada de uma maneira dependente com o povo, e esse povo não seria os brancos, né? Não seriam os portugueses, esse povo seria também de uma maneira intrínseca os negros, os brancos, e isso vai sendo ao longo dos anos sendo mais trabalhado, né? Com Sérgio Buarque de Holanda, com Gilberto Freire, e de uma maneira bem mais radical com a Lélia Gonçalves, que são todos temas dos nossos colegas de História da Historiografia Brasileira. E para finalizar, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, agradecer às professoras Andréa Lisli e a professora Luísa Halter, que são as professoras da matéria de História da Historiografia Brasileira, e agradecer também a participação, a contribuição dos meus colegas, do nosso trabalho, ao Rômulo, a Kalila e ao Matheus. É isso, boa noite e vamos torcer para que a pandemia acabe o mais rápido possível.